ganhando essa batalha com o pé direito e colocando fogo no parquinho, eu vou falar para vocês sobre as duas versões, tanto do nosso Steam Deck quanto também do nosso ROG Ally que nós temos em mãos, e também falar para vocês o que a gente tem tanto no âmbito de processamento quanto versões também desses dois consoles. Aqui com o nosso Steam Deck, essa versão que está aqui na minha mão é de 64 GB, eu já fiz algumas alterações colocando SSD de 1 TB, troquei também, como vocês estão vendo aqui, a carcaça tá todo roxinho, mas no padrão, galera, ele vem com a carcaça preta, ele veio com 64 GB, tem a opção também de 256 GB ou 512 com a tela um pouquinho melhor também, com um sistema ali que não tem tanto brilho, e nós temos também já uma versão um pouco mais nova que é o Steam Deck OLED, que vem com melhoria de tela e algumas personalizações também que acabam drenando muito menos a bateria e tendo um pouco mais de desempenho. No quesito de memória e processamento, nós temos aqui como padrão 16 GB LPDDR5 com processador AMD Vanguard Zen 2 com 4 cores e 8 threads, lembrando que ele é RDNA2 e tem aí uma frequência variável chegando até 3,5 GHz. Já no caso, galera, do nosso Asus ROG Ally, esse carinha aqui ele já vem muito mais potente, tem duas versões de mercado, tá? O que está aqui na nossa mão, ele vem com a AMD Z1 Extreme, sendo aí o modelo mais potente dessa versão. Lembrando que ele tem uma versão um pouquinho inferior com a AMD Z1, que ele é bem parecido e fica bem páreo ao nosso Steam Deck padrão aí, sem nenhum tipo de modificação também. Esse carinha aqui, independente de você comprar a versão Z1 ou Z1 Extreme, ele vem também com 16 GB de memória RAM LPDDR5. Essa versão que está aqui em nossas mãos vem com processador AMD Ryzen Z1 Extreme Zen 4, possuindo cerca de 8 cores e 16 threads, sendo aí o dobro do nosso Steam Deck que está aqui em nossas mãos, e ele tem uma frequência variável chegando até 5,2 GHz, o que já fica muito à frente também do nosso Steam Deck. Uma coisa eu já falo logo de cara aqui, para você que está pensando no quesito de bateria, tanto do Asus ROG Ally quanto do nosso Steam Deck, é que eles acabam ficando bem páreos aí na utilização. Mesmo o Asus ROG Ally sendo mais potente nesse quesito de processamento, os dois têm questões de customização que variam muito de acordo com o uso aí de TDP, e também essa questão de processadores x86 acabam sugando bastante a bateria desses carinhas aqui. Para mim, a melhor saída para esse problema ainda é sim jogar com eles na tomada, extraindo o máximo de TDP e desempenho possível de ambas as máquinas. Mas se a sua escolha for ter ótimos desempenhos e tá com um orçamento mais favorável, o Asus ROG Ally vai te entregar em determinados jogos o dobro de desempenho e performance, ficando muito à frente do Steam Deck. Ainda precisamos lembrar que estamos falando de portáteis lançados com um ano de diferença entre ambos, o Steam Deck lançado em 2022 e o ROG Ally em 2023, o que inevitavelmente acarretou em melhorias de hardware e avanços relacionados ao Asus ROG Ally, que já veio inclusive com essa proposta de desbancar o trono e reinado que o Steam Deck tinha no mercado durante muito tempo. Eu só não considerei o ROG Ally um Steam Deck killer de cara assim logo de início, porque logo após o seu lançamento tivemos muitos problemas de desempenho por falta de otimização e problemas relacionados a queimas de cartões de memória devido a altas temperaturas, o que já vem inclusive sendo corrigido pela Asus em diversas atualizações no Armoury Crate e softwares da própria AMD. Já aqui, pessoal, no nosso teste de jogos, temos uma batalha severa de diferença de desempenho entre esses dois consoles portáteis. Isso se dá ao fato não somente pelo nível de potência de processamento ser totalmente diferente entre ambos, mas por fatores de compilação de shaders em jogos que no Steam Deck, por exemplo, o jogo já vem com shaders compilados e padronizados desde o download desse game até o deck, não necessitando em muitos casos, como GTA V, de compilação de shaders durante o game. Já no Asus ROG Ally, assim como outras marcas, cada um tem sua compilação de shaders durante a jogatina e em alguns casos pode gerar mais lentidões e perca de desempenho em game por conta desse processo. Só que de contrapartida, o Asus ROG Ally tem um sistema chamado AFMF, ou o mais famoso AMD Fluid Motion Frames, que faz a mágica acontecer de maneira nativa em qualquer jogo. Esse sistema gerador de quadros que está embutido no Adrenalin aumenta o FPS em mais de 100% em alguns games, atuando diretamente em qualquer jogo com base de API DirectX 11 e DirectX 12,
fornecendo uma experiência única nas gameplays, se distanciando e muito do Steam Deck no quesito de desempenho gráfico. Só a nível comparativo, jogando GTA V no Steam Deck com gráficos no muito alto, eu consegui cerca de 60 frames por segundo cravados, enquanto o ROG Ally com as mesmas configurações gráficas e a FMF ativo chegou a ultrapassar facilmente esse número de frames, entregando uma média variável de até 75 frames por segundo. Já no Hogwarts Legacy, mesmo o Steam Deck com gráficos no médio, ele ficou uma média aí de 35 a 42 frames por segundo, mas eu senti que nele o jogo ficou bem mais suave, com transições aí bem mais satisfatórias. Já no ROG Ally com as mesmas configurações gráficas e o FMF ativo, ele chega facilmente acima de 60 frames por segundo, mas eu senti algumas engasgadas durante as transições e a jogatina mesmo que ele fosse mais potente do que o Steam Deck. E já finalizando o nosso teste no Horizon, o Steam Deck com gráficos no médio conseguiu entregar uma média de 30 a 40 frames por segundo durante o jogo, e já no Asus ROG Ally com a FMF ativa e as mesmas configurações gráficas, nos entregou sempre acima de 70 frames por segundo, chegando a números como 100 frames por segundo de maneira muito tranquila e sem muitos problemas de aquecimento em ambos os consoles. Agora vamos falar, galera, de uma coisa muito importante que você não pode deixar de observar no momento de comprar qualquer um desses dois consoles, tá? Que é basicamente aí o nível de ergonomia e conforto que qualquer um deles aí vai te oferecer durante longas horas durante o dia. Apesar de eu gostar muito e realmente utilizar muito o meu Steam Deck para jogar diversos jogos, eu acho realmente que ele tem ali aquela coisa que cabe bem nas mãos, sabe? Acaba vestindo bem mesmo para você jogar durante muitas horas. Eu acredito que o Asus ROG Ally acaba levando a melhor nesse quesito, por um único aspecto, que é o seu peso. O Steam Deck, apesar dele ser muito confortável nas mãos, ele é bem mais pesado do que o Asus ROG Ally. E sim, galera, você tem que considerar que às vezes para jogar com o Steam Deck durante longas horas, você vai ter que se render a estar às vezes deitado com ele apoiado na barriga, o que acaba sendo ali um certo desconforto. No caso do Asus ROG Ally, eu não tive esse problema, porque eu acho que ele é muito mais leve e você consegue simplesmente transportar ele de maneira mais fácil também. E aqui no Asus ROG Ally isso com certeza não é um problema. Inclusive, eu que tenho o Nintendo Switch aqui, comparei até algumas cases de Nintendo Switch com a case também do Asus ROG Ally. E galera, é praticamente o mesmo tamanho, tá? Daquelas hard cases da gente colocar e transportar para qualquer lugar. Talvez se você já tenha o Nintendo Switch OLED e costuma transportar ele no seu dia a dia, você não vai sentir diferença quase que nenhuma com esse carinha aqui. Quando o assunto é botões e funções, temos a água e o vinho em cima da mesa. Tanto no quesito de posicionamento dos botões, quanto na qualidade, formato, percurso de acionamento e botões extras. Ambos aqui possuem botões dedicados para controle do sistema e overlay, possibilitando muitas alterações de sistema para otimizar da melhor forma os jogos e tudo mais. Porém, o posicionamento dos botões são bem diferentes, bem como o material de composição deles, tamanho e percurso. O Steam Deck aqui sai na frente em dois fatores muito bons. O primeiro é possuir dois botões a mais de mapeamento na parte inferior do console, dando muito mais possibilidades de utilização em jogos. E o segundo é que ele tem dois trackpads frontais que vão servir não somente para jogar, mas para você acessar o modo desktop e conduzir a setinha do mouse, sendo muito mais preciso do que o próprio ROG, que depende apenas do analógico para essa função. Em termos de tela, temos o Asus ROG com a tela touch de 120 Hz Full HD, resolução de 1920 por 1080 pixels com proporção 16:9 e 7 polegadas, esbanjando cores bem vivas e 500 nits de brilho. Já o Steam Deck conta com a tela de 7 polegadas com qualidade HD, resolução de 1280 por 800 pixels, 60 Hz, que no geral tem cores um pouco mais lavadas com 400 nits de brilho, e essa questão de cores se tornou algo totalmente corrigível tanto com plugins desenvolvidos pela comunidade, quanto com atualizações da SteamOS de maneira nativa, o que resolveu 100% essas questões. Nessa batalha, talvez somente o modelo mais novo do Steam Deck na sua versão OLED consiga ficar lado a lado com o ROG, mas ainda assim com frequência de apenas 90 Hz e a resolução igualzinha ao Steam Deck original, sendo vantagem apenas pelas colorações e economia de energia. Ainda falando, galera, sobre o quesito de tela, esse Steam Deck que vocês estão vendo aqui, como eu falei no início do vídeo, eu fiz a alteração da tela que veio nele, tá? Eu coloquei uma tela Full HD, tirando a tela padrão que vem de fábrica.
Só que tem dois poréns que eu quero falar para vocês, principalmente você que está pensando aí em comprar um Steam Deck e fazer essa alteração também, é que você vai ter que aprender a conviver com duas coisas e que talvez não seja tão legal assim, tá? A primeira coisa, galera, que eu quero falar para vocês tá relacionado ao desempenho do Steam Deck quando você faz a alteração de tela dele, tá? O Steam Deck, por padrão, ele veio configurado de fábrica para rodar com 800p de resolução. E aqui no caso, quando você troca essa tela e aumenta essa resolução para ter uma resolução Full HD, você vai perceber alguns gargalos em alguns jogos, o que de fato pode não ser ideal para alguns também. Nesses casos em específico, onde a perca de desempenho ainda tem sim como contornar, apesar da gente estar com a tela Full HD, você ainda tem a possibilidade sim de colocar esse mesmo jogo para rodar com a resolução original do Steam Deck, que é os 800p. Uma outra coisa também que eu preciso citar para vocês é que com esse sistema dessa nova tela, você acaba também tendo um consumo muito maior da sua bateria, inevitavelmente. Então, se você é daqueles que quer utilizar o máximo de tempo possível no Steam Deck para aproveitar o máximo também da bateria que ele pode te fornecer, a partir do momento que você muda essa tela, infelizmente, galera, você vai ter que se habituar a simplesmente se limitar um pouquinho também no quesito de tempo de uso, porque não tem como contornar essa situação. Ele vai sim gastar um pouco mais de bateria, mas em compensação você vai ter gráficos muito melhores. Se para você isso não for um problema de ter que jogar com o seu Steam Deck ligado na tomada, é algo super fácil de contornar também, e você vai ter um Steam Deck com a tela que de verdade é de saltar os olhos. Mas já falando sobre o sistema, o Steam Deck aqui sai disparadamente na frente do ROG Ally, por ter um sistema próprio 100% desenvolvido para jogos. A Valve nessa situação pode não lucrar tanto na venda do console portátil, mas em jogos ela lucra e muito, tá? Aqui é tudo muito intuitivo, basta ligar o console e conectar a sua conta da Steam e você já tem acesso a uma loja com um mundo de jogos disponíveis para baixar e jogar. Já o ROG tem apenas o Windows que vem sendo otimizado com diversas atualizações, mas ainda assim é um PC portátil que roda jogos e depende sim de muitas configurações sendo melhorado por conta da ASUS. E ele, galera, sempre vai se comportar como qualquer outro console portátil que dependa de Windows como sistema operacional principal, a não ser que você decida colocar um sistema operacional como SteamOS, aceitando aí também todos os pormenores de incompatibilidades. Eu quero aproveitar e deixar uma super dica para você que está me assistindo e ainda tem alguma dúvida sobre esses dois consoles portáteis que estão aqui em cima da mesa, relacionado aí às comunidades que decidiram abraçar esses dois carinhas aqui. Para você que gosta de muita informação, personalização, fazer aí muita customização, eu tenho certeza que o Steam Deck aí vai dar um banho de comunidade, principalmente, galera, porque ele veio muito antes do ROG Ally e foram lançados diversos plugins, foram lançadas diversas modificações para o Steam Deck. A gente tem uma das maiores comunidades hoje aí de consoles portáteis, de PC portáteis, né, no mundo inteiro que está relacionado ao Steam Deck. E o Asus ROG Ally ele não fica tão atrás não. Apesar dele ter sido lançado um tempo à frente do nosso Steam Deck, hoje nós temos uma comunidade muito mais elaborada, muito mais fundamentada também. Só que assim, são sistemas operacionais diferentes. Aqui você vai ter uma comunidade totalmente focada em Linux, nessas personalizações, né, plugins e novidades para Linux também. Principalmente na área de emulação, tem muita coisa bacana para o Steam Deck. E já no caso do Asus ROG Ally, nós temos uma comunidade que está muito focada nesse quesito de PCs e consoles portáteis, que levam realmente aí o Windows à frente com todas as suas customizações e melhorias também. Nós temos também inclusive um Windows que foi desenvolvido pela comunidade, que eles chamam de WinROG, que já vem totalmente modificado para o Asus ROG Ally. Esse sistema operacional inclusive, galera, já está totalmente customizado pela comunidade, com todas as curvas de níveis que você precisa para extrair o máximo de desempenho possível do nosso Asus ROG Ally e também proteger ele das temperaturas, TDP e tudo mais. Então assim, são dois universos diferentes, eles acabam se encontrando em muitas coisas, principalmente no quesito de jogos, mas temos comunidades também aí dedicadas com objetivos diferentes. Eu acredito que para o nosso Steam Deck nós temos uma comunidade muito mais voltada ali para o retro game, para emulação, e aqui no Asus ROG Ally nós temos uma comunidade que está totalmente voltada para desempenho e rodar aí os jogos mais novos do mercado, os AAAs, com a melhor qualidade possível também. Mas enfim, o que você achou desse vídeo? E aí, já decidiu qual que você vai comprar? Eu falo pra vocês aí, galera, sem medo de errar. Tanto o nosso Steam Deck quanto o Asus ROG Ally com certeza tem potencial suficiente aí para suprir os seus melhores jogos e independente da sua escolha, qualquer uma dessas duas opções aqui vai muito bem. Depois da gente fazer todos os nossos testes, com certeza no nosso veredito final, o Asus ROG Ally com AMD Xeon Extreme leva melhor,
nesse quesito principalmente aí de desempenho. Mas o nosso Steam Deck, galera, ainda é sim um ótimo custo-benefício. Ele vai conseguir te proporcionar longas horas de jogatina com jogos inclusive bem atuais e não vai deixar nada a desejar também não. Como eu falei para vocês, se você visa muito esse quesito de desempenho e tá com orçamento um pouco mais folgado, vai de Asus ROG Ally nessa versão AMD Xeon Extreme, porque é sucesso garantido. Mas e aí, curtiu o nosso vídeo? Deixa aquele comentário maroto aí falando a sua opinião, inclusive a sua escolha. Talvez se você tiver também qualquer dúvida sobre qualquer um desses dois consoles aqui, eu tenho aí todo o prazer do mundo de responder vocês e tirar suas possíveis dúvidas também. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, tem muito vídeo vindo pela frente aí com muito mais comparativos para vocês e apresentação de produtos aí top de linha, que eu tenho certeza que vocês vão adorar todo o conteúdo que ainda vem por aqui, hein? Vejo vocês então no próximo vídeo. Aquele abraço e até mais!